O mundo está passando por grandes desafios e, ao redor do globo, pessoas criam soluções inovadoras para superá-los. O impacto positivo dessas inovações molda o mundo como o conhecemos e garante o nosso futuro. Mas sabemos que cada vez mais não se pode inovar sozinho. Como podemos juntar pessoas, organizações e governo para gerar soluções inovadoras que beneficiem toda a sociedade? O IdeaGov, o hub de inovação aberta do Governo do Estado de São Paulo, faz isso. Apoiamos o desenvolvimento de organizações e a implementação de soluções para resolver desafios públicos. Conectamos pessoas e organizações, potencializando parcerias e o surgimento de novas iniciativas. Compartilhamos conhecimento em um ambiente permanente de desenvolvimento. Com a inovação em governo, construiremos um futuro cada vez melhor. IdeaGov. Conectar, inovar, compartilhar. Bom dia a todos e todas, eu sou a Kika, do IdeaGov, o Hub de Inovação, de Inovação Aberta do Governo de São Paulo, e a gente tem a missão de conectar pessoas e organizações para resolver desafios públicos e para gerar impacto positivo na sociedade. Eu quero agradecer a presença de todos aqui e dizer que, seguindo a nossa política de inclusão, a gente conta com acessibilidade em Libras, com a Rosane aqui presente, em mais um dos nossos eventos. Esse é um dos espaços que a gente tem para falar sobre inovação. Além do Diálogos, que é um evento recorrente do IdeaGov, a gente tem também, anualmente, o Fórum de Inovação. Tivemos a primeira edição ano passado, onde a gente contou com 25 especialistas do ecossistema de ciência, tecnologia, inovação e governo e de impacto social, que foram distribuídos em 8 rodas de conversa, e foi um dia inteiro de compartilhamento de aprendizados, de conhecimentos e práticas nacionais e internacionais. Eu convido vocês a acessar o nosso YouTube para assistirem essas mesas, que foi um evento muito bacana. E já estamos programando a segunda edição do Fórum, que vai acontecer em março de 2022. Né? Hoje a nossa conversa traz um tema bastante atual, né? A gente vai falar sobre os diferentes modelos de trabalho, né? Muitas pesquisas e conversas a esse respeito estão surgindo ultimamente, né? A gente está num momento de transformação de modelo de trabalho, e achamos muito pertinente trazer aqui nossos convidados, que são pessoas bastante engajadas quando o tema é transformação no modelo de trabalho que a gente chama de tradicional, né? Aquele que a gente estava acostumado antes da pandemia. Então, assim, eu convido aqui, né, o Henrique Bussacos, cofundador do Impact Hub São Paulo, Florianópolis e Manaus. Também está com a gente o Renato Ribeiro, Head de Marketing e Conteúdo do Beer or Coffee, que é uma plataforma muito bacana de coworkings, e que o Renato tem mais de 500 artigos publicados sobre o tema que nós vamos conversar hoje. E também temos aqui a Ana Paula Alfredo, que é coach, consultora e fundadora da Agreta. Depois ela fala o nome mais corretamente para vocês. E, enfim, eu convido os três para se apresentarem um pouquinho, para, na sequência, a gente começar o nosso bate-papo. Vou começar com a Ana Paula, por favor. Queria que você falasse um pouquinho de você. Bom dia para todo mundo, bom dia aqui, que é agregate, é de juntar, agregar. E eu trabalhei muito tempo em organizações, hoje eu trabalho com essa parte de consultoria e coaching, então eu acho que eu vou poder tentar trazer um pouco aqui a voz das organizações, o que está acontecendo lá dentro, essas dores, essas inseguranças que estão acontecendo lá dentro, e estou muito satisfeita de estar aqui com vocês para participar desse bate-papo. Obrigada. Obrigada, Ana. Renato, por favor, quem é você na fila da inovação? Bom dia, Kika. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu chamo Renato, sou jornalista aí de carreira, trabalhei muito tempo em agência de publicidade, e aí estava um pouquinho estressado com o mercado, comprei uma passagem só de ida para o Nordeste, sou de Belo Horizonte, e aí o dinheiro começou a acabar, e daí eu falei, e agora, né? Então, comecei a prestar serviço à distância, e quando eu dei por mim, eu tinha me transformado aí em um nômade digital. E aí, no meio desse processo, eu conheci o Beer Coffee, que é uma plataforma de espaços de coworking, é um marketplace, é como se fosse o Gympass, só que em vez de academia, a gente tem espaços de coworking
estamos aí em 160 cidades do Brasil. A gente está ajudando empresas a viver uma nova forma de trabalho, com mais liberdade, com mais flexibilidade, e hoje eu atuo como head de conteúdo da empresa. A gente trabalha toda a parte aí de site, de blog, de e-mail marketing, e a gente está aí nessa missão, que é o que eu falo, que faz todo dia a gente acordar com brilho nos olhos, né? Que é ajudar as pessoas a ter um dia a dia de trabalho aí com mais leveza, com mais liberdade e, por que não, com mais felicidade também. Prazer estar aí com vocês e estou muito feliz, muito animado com o papo. Prazer é nosso, Renato. Nós temos o Henrique também aqui, do Impact Hub. Henrique, por favor. Obrigado, Kika. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês para falar desse tema. É um tema que eu gosto muito e a gente está há 15 anos nisso, né? Vai fazer 15 anos agora que a gente começou a criar o primeiro Impact Hub em São Paulo, que era o primeiro coworking na América Latina, e desde então a gente vem aprendendo, explorando novas formas de trabalhar no mundo inteiro. O Impact Hub, além dos espaços de coworking, né, ele tem programas de apoio a empreendedores, então a gente vai falar muito também da perspectiva do empreendedor, dos espaços de trabalho para empreendedores, e também trazer essa conexão que a gente vem intensificando cada vez mais com o governo, por meio do IDEAGOV, que é um programa que a gente realiza em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, e outros programas que a gente realiza com grandes empresas também, que começam a criar espaços. A gente fez co-design de espaços da Natura, da BASF, tudo buscando essa reinvenção do espaço de trabalho e achar essa nova forma de trabalhar, como o Renato falou, que seja mais leve, mais proveitosa, mais feliz para todos. Prazer aí estar na conversa com vocês. Obrigada, Henrique. Bom, eu tô muito feliz que a gente tem representantes de diversos estados aqui, né? Então, eu estou e meus staffs aqui, né? A Elaine e o Flávio estamos em São Paulo. O Renato está em Minas Gerais, a Rosane, nossa tradutora de Libras, também em Minas Gerais, a Ana Paula no Rio e o Henrique, neste momento, em Florianópolis. É um paulista de Florianópolis, mas ele está coordenando o Impact Hub lá e ele fica morando mais lá do que aqui, né, Henrique? Então, assim, com essa diversidade de estados, assim, a gente começa essa conversa e o híbrido nos permite estar juntos nesse evento, né? Eu vou começar as perguntas que a gente vai nortear a nossa conversa aqui. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte, e vocês fiquem à vontade para responder quando forem chamados pela pergunta, tá? Visto que o bem-estar das pessoas, os resultados obtidos, né, as entregas são os maiores valores de uma empresa, qual é a importância do trabalho presencial, né? Ainda mais depois desse período de isolamento que a gente viveu e as empresas conseguiram continuar com as suas tarefas, né? Então, quem quer responder essa? Vamos lá. Bom, hoje a gente passou assim por uma transformação, né? Muito por conta da pandemia. Acho que empresas que sequer imaginavam e poderiam trabalhar remotamente, elas tiveram que se adaptar aí a uma nova realidade por conta do distanciamento social. E como tudo na vida, né, tem um lado bom e às vezes o lado não tão bom. Então, você falou sobre o presencial, né, Kika? Apesar do online, a gente ser um entusiasta, eu sou um entusiasta, eu funciono muito bem trabalhando remotamente. Eu ainda preciso do presencial pelo simples fato de sermos seres humanos e, como humanos que somos, a gente precisa ali de contato, a gente precisa daquele calor humano. Por mais que o Zoom ele é perfeito, porque ele nos conecta, né? Como você disse, a gente está em estados diferentes, mas nada substitui aquele olho no olho, aquela presença, aquela dica. E hoje, dentro de um contexto de trabalho remoto, a gente tem muito poucos estudos
ciências relacionadas a isso, mas o pouco que a gente tem, eles já falam, né, que você, quando está presencialmente ali, você se envolve de uma forma ali mais eficiente, e com isso você consegue ser mais produtivo. Então, eu acho aí que o melhor dos mundos é um pouquinho de cada um, né? Ter essa liberdade da gente estar à distância, mas também eu acho que as empresas também precisam ter essa consciência de que o presencial ele segue sendo importante. Completando um pouquinho o que o Renato falou, eu acho que tem um lado que o virtual que a gente está vivendo hoje não foi uma escolha nossa, né? Ele foi uma coisa que a gente foi empurrado. Então, existe uma questão muito prática que permitiu as empresas continuarem funcionando, as pessoas a continuarem operando, mas hoje, quando a gente olha para algumas questões que foram trazidas por essa mudança para o virtual, a gente vê essa dificuldade de separação entre os espaços, né? Tem um cliente meu que falou que o office invadiu o home, né? Então, assim, essa questão toda da mistura, de você hoje não ter os espaços, a organização, o tempo de trabalhar, o tempo de estar em casa. Então, existe uma necessidade também de maior leveza, né, na vida, onde a gente consiga separar melhor os espaços, entender um pouco também, além da questão da conexão, que o Renato trouxe tão bem, a questão também da divisão do tempo, de como a gente se cuida do nosso bem-estar, de como a gente cuida da nossa saúde de uma forma mais ampla, separando esses espaços, a hora do trabalho, a hora de casa, a hora dos filhos, né? Então, isso também, principalmente com as modalidades híbridas, né, a gente vai conseguir fazer de uma forma melhor. Eu acho que aí tem uma necessidade também. Sim, acho que esse ponto que a Ana Paula trouxe é muito importante, assim, né, que para a maioria não foi uma escolha. Então, acho que assim, eu venho, né, nessa jornada de 15 anos criando espaços de coworking, trabalhando parte digital, tenho um time global do Hub, então eu estou numa jornada há 15 anos explorando o que é o modelo ideal para mim, assim, do híbrido. E cada um tem sua história, né? Assim como eu tenho a minha, tem gente que também está há muitos anos fazendo isso, o Renato comentou de nômade digital, etc. Então tem muita gente que estava nisso. Tem gente que de um dia para o outro estava indo todo dia para o escritório e começou todo dia a ficar em casa, né? Então, e aí a gente está vendo as repercussões disso, né? De saúde mental enfim, levantou várias questões, porque eu acho que tem uma premissa perigosa, às vezes, de trabalho, que o ser humano, como se ele fosse só mental, né? O mental funciona bem no virtual, né? Então, onde está prático, técnico, não tem muito o que você argumentar que você não pode fazer no virtual. Só que a gente tem, né? Tem vários eus aí, né? Tem o emocional, tem o espiritual, tem conexão. Então, para mim, o presencial ele dá conta desses outros eus, né? E aí cada um vai achar o quanto que ele precisa de virtual e presencial. Eu acho que a gente foi empurrado para essa busca, então quem não estava fazendo essa busca passou a fazer, né? E eu acho que o mais importante, que eu acho que seria um legado importante da pandemia, é da gente entender que as pessoas têm formas diferentes de funcionar. E claro, e a gente também tem um trabalho em grupo, então você também vai ter que, né, o que você vai acordar com o seu grupo de trabalho, por exemplo, de necessidade presencial. Tem gente que pode ter mais ou menos necessidade, mas vai ser importante criar acordos, né, do como é que você pode juntar e tentar encontrar um caminho do meio aí que funcione bem para o teu time, para quem está trabalhando. Mas eu acho muito difícil abrir mão do presencial e acho que isso seria uma perda para o ser humano, né? A gente vai se digitalizar total. Acho que não é esse o caminho. Acho, só complementando muito rapidamente o Henrique e a Ana, gostei muito da fala de ambos, e eles tocam em questões muito essenciais, que são os acordos, né? Porque não há uma fórmula definida, cada um vai funcionar aí de uma maneira mais adequada, né? Eu gosto muito de um ditado que diz que o combinado não sai caro.
Então, a partir do momento ali que você estabelece um diálogo, acho que o diálogo é a base das soluções, né? Das várias soluções, né? Que você expõe ali os seus quereres e os seus desafios, os seus objetivos, eu acho que fica mais fácil de chegar aí num senso que seja o melhor para todos, né? Talvez nem todos fiquem satisfeitos com tudo, porque é difícil agradar gregos e troianos, mas eu acredito muito que as conversas, os diálogos aí, a pandemia, ela ajudou, né, que esses diálogos eles fiquem mais abertos, né, questões de saúde mental, etc. Igual o Henrique falou, né, a gente é um, mas tem vários lados, né? A gente tem o espiritual, o físico, o mental, e tem dia que a gente simplesmente não está legal, que a gente não está com uma energia boa, que às vezes a casa, igual eu estou com obra aqui no vizinho, enfim. E aí a gente vai conversando, a gente vai se adaptando e vai encontrando aí a melhor forma para cada um. Eu acho que a flexibilidade, né, é a palavra que a gente tem que ter nessa volta. Bom, eu vejo que, assim, apesar de todos os problemas que a gente sabe que estão acontecendo, né, de saúde mental, que tem que ser cuidado, grande parte das pessoas que foram empurradas para o virtual não querem voltar para os escritórios, né? Então, elas veem mais vantagem em estar no virtual, no 100% remoto, do que voltar aos escritórios. E esse vai ser um grande desafio para as empresas, né? Então, a minha pergunta para vocês é assim, quais as ações que as empresas devem tomar para que as pessoas queiram voltar para o presencial, né? O que as empresas podem trazer de proposta de valor e mostrar para as pessoas da importância de estarem todos juntos presencialmente? Eu acho que essa é uma questão muito delicada, né? Assim, e até porque tem gente que mudou a vida inteira para poder dar conta desse mundo virtual, né? Precisou dar suporte aos pais, precisou dar conta de criança fora da escola, né? Então, a gente teve que mudar muito a vida. Então, esse período, ser um período de compreensão é fundamental. Então, além da etapa básica, que é garantir a segurança para todo mundo que está dentro do escritório, né? Então, isso tem normas, tem protocolos, né? E isso varia dependendo do tipo de negócio, da área que você está trabalhando. A gente tem que mostrar que vale a pena voltar para o escritório, né? Então, eu acho que tem um lado que é principalmente para as empresas que trabalham nesse modelo híbrido, que é como integrar quem está trabalhando virtualmente com quem está trabalhando presencialmente. Porque quando a gente fala de híbrido, né, eu fico vendo as maluquices, né? Porque assim, tem clientes que falam, não, cada um vai trabalhar metade da semana em casa, metade lá. Aí eu falo, bom, então tem 6 dias na semana, ou vai ter um dia que está todo mundo, tem empresa que cortou cadeira, né? Então tem tudo acontecendo, né? Então está todo mundo se adaptando de novo. Mas eu acho que tem um lado que é mostrar o que tem de positivo. Então, mostrar que estar presente no escritório traz alguma contribuição, porque senão fica muito naquela questão do conforto, né? Você vai ter que enfrentar o trânsito, você vai ter que enfrentar de novo a rotina fora de casa, né? A gente brinca que o guarda-roupa da pandemia foi outro, né? Todo mundo trabalhando meio, como a gente dizia que era antigamente os jornais televisivos, né? Que todo mundo de short, chinelo para baixo, e terno e gravata para cima. Então, eu acho que tem uma série de coisas que a gente tem que mostrar, principalmente baseado na questão da conectividade, né, na questão da colaboração, na questão do valor que você consegue agregar quando você tem pessoas diferentes trabalhando no mesmo ambiente. E eu acho que isso é a questão da diversidade. Uma coisa que eu percebi muito nos grupos trabalhando durante a pandemia é uma queda no valor da colaboração, apesar de estar todo mundo junto o tempo todo. Eu acho que se fez muito poucas escolhas de qualidade para buscar esse movimento mais criativo, esse movimento mais inovador, de fato, né? As pessoas ficaram muito focadas na tarefa. E eu acho que isso fez perder uma grande qualidade, que é essa questão da produção, né? Essa questão de o que você consegue criar a partir do momento que você coloca pessoas juntas no mesmo ambiente. Né? Então, vou deixar agora outras pessoas falarem, né? Porque esse é um assunto que eu sou super apaixonada, então eu acabo falando aqui um tempão. Sim. E acho que uma boa analogia, eu tenho filhos pequenos, né? E teve a volta para a escola, que é natural voltar, né? Então, assim, você quer encontrar gente. Então, acho que é muito de resgatar isso, esse instinto natural do ser humano social, né? De querer encontrar pessoas.
mas puxando pelo prazer mesmo, né? De estar junto, de criar junto e deixar, por exemplo, eu não vou para o Hub nos dias que eu vou ficar em call. Hoje é um dia que eu tenho call o dia inteiro quase. Pô, eu vou me deslocar para ficar lá numa cabine de call lá, eu fico em casa, né? Agora tem outros os dias que eu quero encontrar gente, quero criar coisas novas. Eu acho que uma coisa que a gente perdeu muito nesse período, né? Como a Ana Paula falou, as pessoas ficaram muito focadas em cumprir tarefa, né? Agora, são encontros que a gente vive no Hub no dia a dia, né? Que, puxa, a gente fala, tá aí no espaço do IdeaGov. Poxa, você está ali, você esbarra com uma pessoa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, você tem um projeto, e isso não, né? Se você não tiver fisicamente, não vai acontecer. Então, é super importante, né? Tem uma questão de relevância para a empresa, de inovação, tá? E como ser humano, para você estar em contato com gente, mas é achar esse modelo que a pessoa sinta que quando ela está no escritório, faz sentido ela estar no escritório, né? Ela não está lá cumprindo um regulamento apenas, né? Mas ela está lá usufruindo. E tem pessoas, claro, que tem um trabalho que ele necessita da presença física, né? Aí é mais, enfim, não cabe tanta discussão que a pessoa precisa estar lá. Mas para esses que têm um modelo possível de híbrido, eu acho que tem que ser mais bem pensado. E até os espaços a gente foi redesenhando os hubs, né? Porque eles têm que atender também esse tipo de demanda que antes, né, não faz mais tanto sentido ter a mesinha fechada, focada, para a pessoa ficar trabalhando no Excel ali sozinha no espaço. Isso ela pode fazer de casa, né? E, o Henrique, eu tenho um exemplo, sou o próprio exemplo vivo. Em fevereiro desse ano, eu resolvi, vou dar uma volta pelo mundo, né, apesar da pandemia. E aí eu fui para a África do Sul, fui para Cape Town, e aí depois eu fui para a região dos Balcãs, ali na Europa, passei por Sarajevo, passei por Belgrado, passei pela Macedônia também, em Skopje, que é a capital, que são países assim pouco visitados, né, mas que estavam mais fáceis de entrar por causa da pandemia. E voltei recentemente, tem um mês, e assim a minha conexão com os meus colegas de equipe, elas mudaram da água para o vinho, né? Eu senti uma perda muito significativa, principalmente com pessoas de outras áreas. E agora, na minha volta, que eu tenho encontrado meus colegas, eventualmente eu vou para coworking, né? Sou entusiasta aí dos coworkings, como não podia deixar de ser. E ali é uma ideia que eu troco com uma pessoa de uma outra área que muda assim um dia, que muda uma perspectiva, que muda um projeto, que eu nunca ia trocar aquela ideia com aquele colega se eu tivesse lá em Sarajevo. Então, há coisas que só o presencial traz e isso não vai mudar. Eu gosto de fazer uma analogia com a questão do rádio, da TV, né? Falar que a TV chegou, o rádio vai morrer, e agora o escritório vai morrer. Não, assim como o rádio se adaptou à internet, os meios, né? Eles se fundiram uns com os outros, né? Eu acredito nessa convergência também dos espaços de trabalho, né? Ali o escritório conversando com o online, e o híbrido, e eu acho que um bem bolado aí, que eu acho que vai dar um bom resultado para todo mundo. Tem um lado que eu acho que esse trabalho todo no virtual e adaptado, que a gente também estava aprendendo, né, que deixou de privilegiar muito, foi a questão da pausa, né, que é um pouco daquilo que você está falando, das oportunidades que surgem no café, quando você se esbarra num lugar, quando você vai fazer alguma coisa. As pessoas, elas passaram na pandemia a emendar uma reunião na outra, literalmente, né? Então, eu vi várias vezes que as pessoas falam, me dá 2 minutos, porque eu preciso fazer pipi. Eu falei, gente do céu, o negócio está nesse nível, né? Então, assim, a pessoa está dentro de casa, quer dizer, assim, a distância é relativamente curta até o toalete, até o banheiro, e você não consegue, né? Então, as pessoas começaram a entrar num parafuso de mostrar produtividade, como se a produtividade pudesse ser medida só por aquelas horas que você está conectado, só por aquelas horas que você está online, ou numa produção geral,
né? E eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, por um lado, a tecnologia ajuda muito fácil. Hoje você consegue monitorar quantas horas você tem um funcionário logado no sistema da empresa, trabalhando, quantas horas ele está mexendo alguma coisa, não está mexendo. Isso é muito perigoso, né? Porque é como se quando a gente tivesse parado pensando alguma coisa ou escrevendo no papel, que sou das antigas, gosto ainda de um papel, eu não estivesse produzindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, da gente ter esse cuidado de entender que as pessoas trabalham de formas diferentes, que elas produzem de formas diferentes, e mais ainda, né, ter o aprendizado, não perder o aprendizado de que as pessoas à distância elas produzem, para não ficar com aquele preconceito do time do escritório versus o time de casa, sabe? Do pessoal da sessão da tarde, da Netflix, né, enquanto o pessoal que está aqui ralando de verdade, a gente sabe que não é verdade, da mesma forma que a gente via a gente voando dentro do escritório quando a gente trabalhava dentro do escritório. Tudo pode acontecer, e voar de vez em quando até é bom, né? Pessoal que é muito ligado à produtividade aí pode brigar comigo, mas é verdade. A gente precisa, às vezes, dar um tempo para a gente poder pensar em novas ideias, né? Então, isso são aprendizados que a gente precisa manter. Eu acho que esse espaço de diálogo ele é fundamental para qualquer adaptação e para qualquer criação de propostas de valor dentro do ambiente de trabalho. Como é que as pessoas estão se sentindo, como é que elas se veem produzindo, o que elas estão sentindo que elas estão perdendo, o que elas estão ganhando, e a partir daí ir se construindo junto, ou se co-criando junto, esse novo espaço híbrido, virtual, presencial, sei lá o que vai ser para cada organização. E Ana, isso que você falou me leva à minha próxima pergunta para vocês, que assim, a gente corre um grande risco com o híbrido, que é criar esses dois mundos paralelos, né, do time do escritório e o time que está de casa, né? Então, quais os cuidados e principais práticas que vocês entendem que devem ser tomadas para que isso não aconteça? Acho que um ponto que até a Ana mencionou no caminho, assim, a minha experiência com reunião, se a gente falar de reunião híbrida, no sentido de algumas pessoas presenciais e algumas pessoas no virtual, para mim é péssima, para ser bem enfático, né? Eu nunca tive uma experiência boa. Quem fica no virtual não tem a mesma participação, então, assim, dá para trazer para falar alguma coisa, trouxe um conteúdo, e aí as pessoas no presencial vão discutir aquele conteúdo, né? Então, assim, dá para se trabalhar de algumas formas, mas assumir que é a mesma coisa, a reunião que você ia fazer, todo mundo no escritório, você vai fazer com metade no escritório, metade online, não costuma funcionar muito bem. E aí eu estou falando, a gente já chegou no time do Hub Global, por exemplo, que é mais difícil mesmo encontrar presencialmente todo mundo, então faz virtual, mesmo que dois estão no mesmo escritório, eles entravam pelo computador, porque daí estava todo mundo naquela sala, né? E aí eu estou dando esse exemplo prático, assim, uma opinião pessoal, né? Que para outras pessoas pode ser que tenha funcionado, mas para trazer coisas tangíveis, que eu acho que a gente tem que entender e explorar cada tipo de trabalho, né? Então, como é que você trabalha, quem que trabalha bem, né? Precisa do escritório, tem questão de quem tem filho pequeno e às vezes precisa do escritório como refúgio mesmo, né, para conseguir concentrar. Então, essa pessoa vai estar todo dia no escritório, mas eu acho que a liderança da empresa, a cultura, precisa deixar claro que é uma opção, né, para aquelas pessoas e que não, e de forma alguma privilegiar, né, o grupo do escritório, por exemplo, porque em tese está mais comprometido com a empresa. Eu acho que é entender o trabalho de cada um. Acho que, como eu falei, se a gente no Hub, né, tem as pessoas que trabalham como host, recebendo as pessoas. É um trabalho físico, ela precisa receber as pessoas, né? Então, vai ser 99%. Pode ser que um dia ela tenha algum trabalho mais digital para fazer, possa fazer de casa, mas grande maioria dos dias vai estar lá presencial, porque é da natureza do trabalho. Mas eu acho que ter essa conversa a partir da natureza do trabalho de cada um e da experiência de cada um definindo esse híbrido, né, é importante versus uma cultura que privilegia o virtual, porque, enfim, uma liderança acha que virtual é melhor ou privilegia o presencial pela mesma razão, né?
Então, acho que esse entendimento da natureza do trabalho de cada um e da perspectiva e o que faz sentido para cada um vai ser importante. E vai exigir muito da gente, né? Como organização, é difícil, né? Fazer isso o tempo todo. A cultura tende a criar normas, mesmo que você não tenha intenção no início, né? Ela vai se dando no dia a dia. É desafiador, né? Na verdade, a gente está descobrindo isso junto, a gente está vivendo experiências nesse sentido, o que é o melhor para a empresa. Talvez eu acho que a maior parte das pessoas tenha esse sentimento que o mais ideal é um pouquinho no físico e um pouquinho no virtual, mas só que nem sempre é possível. E a partir daí eu acho que mesmo ter uma conversa. Eu sou entusiasta assim, de organizações que estimulem esses encontros, na impossibilidade de encontrar, estimular alguns eventos. Por exemplo, no final do ano agora a gente vai ter um encontro presencial, que vai vir gente, a gente tem pessoas de outros países. Então, a empresa, mas para isso acontecer, as lideranças têm essa consciência, né, que o presencial ele é muito importante para a cultura. Nem é um encontro voltado para conhecimento, é muito mais para as pessoas se integrarem, e isso realmente faz com que a gente tenha ali um valor mais para o presencial, né? Então, eu acho que parte muito ali da liderança da organização, criar essa consciência de fazer testes e experiências ali do que é melhor, do que funciona melhor para a equipe, porque não vai existir uma fórmula, né? O Henrique falou de cada profissional que tem uma natureza. Por exemplo, a gente tem desenvolvedor que trabalha com 2 telas, que já tem ali a sua estação de trabalho em casa, e que às vezes a experiência do coworking para ele não vai ser tão positiva em termos de produtividade, mas às vezes ele pode ir e trocar uma ideia e ter uma conversa, e isso pode mudar ali uma perspectiva, um projeto. Então, vai muito ali de experimentar, eu acho que é essa palavra, né? Junto com a flexibilidade aí que você já havia destacado, Kika. Eu acho que tem um lado, foi bacana que os dois trouxeram, e eu acho que tem um outro lado que é assim, existe uma cultura de reunião dentro das empresas, né? E tem muitas reuniões que poderiam ser resolvidas com um e-mail. E o que a gente vê hoje é que nessa questão do trabalho virtual, as pessoas ficou muito mais fácil convidar as pessoas para a reunião, era só um clique, né? Aí a pessoa entrava na reunião. E você está com a agenda livre? Por que não? Né? E isso tornou, eu acho que isso é uma cultura de desperdício, né? Cultura de desperdício do tempo. Então, eu acho que o grande papel nisso é o papel da liderança, né? De olhar e pensar aquela organização, como é que ela pode, de fato, entregar melhores resultados. Os espaços presenciais, eles são, sim, para fazer reuniões, para encontros, e também são para pessoas que precisam se concentrar. Tem gente que trabalha melhor num ambiente de trabalho fora de casa, por conta da casa mesmo, porque a gente fica falando assim, eu, por exemplo, tenho um escritório, né, porque eu trabalho dentro de casa há muito tempo, antes da pandemia, mas tem gente que não tem, né, então, como trabalhar dentro de casa com criança pulando, gato passando, né, então, tem gente que não consegue se concentrar. Né? Então, eu acho que tem um lado aqui que o líder tem que criar esses espaços de compartilhamento, de colaboração de uma forma intencional. Quem está dentro de casa, quem está no trabalho, tem que existir esses momentos de troca, de colaboração, mas de uma forma positiva. Pensar em projetos, porque às vezes a gente esquece das pessoas. Eu já gerenciei uma época, trabalhei a minha vida toda em empresas que tinham atuação multinacional. Eu trabalhava muito antes da gente falar de pandemia com uma pessoa que era da minha equipe que trabalhava na Colômbia. E eu não ficava com essa loucura, né? Essa loucura do
de ficar tentando controlar os minutos onde ela estava. Para mim, assim, eu vou hoje trabalhar de casa, amanhã eu vou trabalhar. Tudo bem, ela já morava na Colômbia, gente, o que eu ia saber da vida dela? Então, a gente tem que ter esse papel como líder de, primeiro, confiar nas pessoas. Eu acho que existe uma questão da confiança, de que se a pessoa não estiver lá no trabalho, a gente não vai saber se ela está trabalhando, se elas se estão tentando nos enganar. Isso é uma questão de confiança dos dois lados, né? Então, é importante que a gente entenda que a confiança é a base de organização, é a base de resultado, e que o líder tem um papel crítico para criar esses momentos onde uma reunião vai ser realmente produtiva, momentos de colaboração, momentos onde a gente vai trazer gente diferente para opinar sobre aquele assunto e pessoas relevantes para aquele assunto, né, ou que precisam ser informadas sobre aquele assunto, para a gente não ficar criando também esse monte de reunião que vira um monte de compromisso que não serve para nada, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante também a ser trazido para essa discussão. Legal, gente. Agora tem um outro lado também, né? A gente falou até agora dos riscos, né? Do híbrido gerar esses dois públicos, né? Esses dois mundos paralelos, mas também tem o outro lado, aquele onde o trabalho remoto possibilita uma maior pluralidade cultural dentro de uma equipe, né? Então, eu queria que vocês contassem para a gente o que vocês pensam sobre os benefícios dessa diversidade, né? O que esses benefícios trazem para as empresas, né? Quais os benefícios para a empresa dessa diversidade e também como elas podem ser mantidas no caso das empresas voltarem a trabalhar 100% presencial, né? Porque tem empresas que vão decidir que para o negócio é melhor estar todo mundo dentro do escritório e elas vão perder essa possibilidade de contratar pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Assim, de trabalhar com alguém que está na Europa, como o Renato estava durante esse período que ele viajou. Eu acho que o mundo ele é diverso, né? Então a gente, eu me sinto fazendo parte de uma geração muito privilegiada, no sentido de que a gente precisa dar voz a quem não teve a oportunidade de ter voz, né? A própria questão das mulheres, ainda há preconceito, né? Negros, a gente vê hoje na própria experiência, não só na empresa que eu trabalho, mas na maior parte das empresas, aí, cargos de liderança, você vê que pessoas negras, elas representam aí uma parcela pequena, né? Pessoas trans, travesti. Então, essas pessoas, elas precisam ocupar esses espaços, elas precisam ter voz, e as empresas só ganham com isso, né? Porque é uma questão óbvia, né, de que várias cabeças elas pensam muito melhor do que poucas cabeças, né? E imagino quão chato seria pessoas iguais que vêm de uma mesma estrutura socioeconômica. Então, essa pluralidade ela ajuda aí na criatividade, ela ajuda na inovação, ela ajuda na construção de um mundo mais justo, de um mundo mais igualitário. Eu acho que nós, como, né, somos seres aí formadores de opinião, estamos em situações privilegiadas, a gente tem que ter a responsabilidade de não só levantar esse diálogo, mas implementar ações aí que ajudem a que esses espaços sejam mais preenchidos aí pela diversidade, né? E aí, falando do trabalho remoto em si, né? É o sonho de muitas empresas aí reter talentos, atrair talentos, pessoas que ali, de repente, elas não poderiam ser contratadas presencialmente, mas com esse benefício à distância, elas conseguem. Então, a diversidade, eu acho que ela, mais do que a gente abraçar, a gente tem que entender a diversidade como somos seres corresponsáveis por implementar essa diversidade aí nas empresas e no mundo também. O que a gente venceu no Hub, a gente já tinha um comitê de diversidade lidando mais com outras, né, com diversidade racial, gênero, enfim, trabalhando várias temáticas, mas a questão regional realmente ela se abriu com a pandemia, assim, nessa possibilidade de
de contratar a equipe, né, Norte, Nordeste, enfim, tem um time brasileiro mais diverso, a gente já interage bastante pela rede global do Hub, assim, fora, mas acabava ficando limitado onde tinha os Impact Hubs, né? E hoje a gente tem pessoas do time que estão em cidades que não têm Impact Hub e que tem uma natureza de trabalho mais remoto, então que a gente pode viabilizar dessa forma. E outras que, de fato, têm uma demanda presencial, né? Então, acho que essa questão, de novo, que eu comentei, assim, de entender a natureza do trabalho e o que ela pede na hora de contratar, porque eu tinha até uma pergunta no Perguntas e Respostas ali, endereçando essa temática, né? De como é que você lida com o fato de, poxa, a pessoa foi contratada para presencial morando em outra cidade, remoto em outra cidade, e agora tem que ir para o presencial e tem que mudar de cidade para o presencial. Então, acho que daí vale o ditado do Renato, né? No combinado não sai caro. Então, é entender assim, bom, na contratação foi informado, né, que voltaria ao presencial em algum momento, que poderia voltar, e aí faz parte do combinado, ou não, né? Foi contratado para ser remoto e agora quer que mude no forceps, né? Eu acho que entender também esse contexto é importante, mas eu acho que certamente um benefício do trabalho híbrido e remoto é poder ter mais diversidade no time. Acho que facilitou esse processo, né? Até porque, às vezes, até questão de bairro, né? Em São Paulo, Rio, grandes cidades, você não só tem uma questão de contratar de outras cidades, mas as pessoas tendem a preferir contratar até quem está próximo, assim, porque perdia-se, né, tanto tempo com mobilidade que era muito crítico. E aí você, enfim, o bairro está muito associado a grupo social, então você acaba ficando muito mais homogêneo, né? E acho que o virtual ele permite uma diversidade maior. Eu acho que a questão do virtual, ele realmente torna a diversidade mais possível. Eu, como mulher, vivi isso, né? A gente estava comentando antes de começar, eu aqui, a Kelane, a Rosane, a gente estava conversando um pouco das dificuldades que você sofre quando você é uma mãe nova, né? E que você precisa lidar com uma criança pequena, amamentação, uma série de coisas. Eu como executiva, viajava para fora do país e tinha que pensar na amamentação semanas antes, né, para poder dar conta. E hoje, quando você fala de diversidade, quais são os bloqueios que você cria, ainda que não intencionalmente, né? Então, às vezes você quer que a mulher trabalhe o dia inteiro, mas não lembra que ela tem uma segunda jornada. Às vezes você fala de questões de acessibilidade, inclusive para pessoas com deficiência, e alguns escritórios são muito difíceis de você fazer isso, né? Então, hoje em dia, o fato de você permitir a possibilidade do virtual, você traz essas pessoas como uma possibilidade para o teu ambiente, né? Pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoas que precisam de uma atenção um pouco maior, né? Mas isso tem que ser refletido de uma forma de políticas mais claras, né? Eu acho que aí eu estou falando de políticas organizacionais, então um pouco da pressão do poder público também, mas assim, eu acho que tem que ter políticas organizacionais para pensar isso. Eu acho que toda essa pandemia, tudo foi feito muito no impulso, né? Na reação. Eu acho que hoje as empresas precisam olhar para o virtual como uma possibilidade real de ser mais diversa, mais inclusiva, né, no sentido de olhar para o universo que ela trabalha hoje. A questão de trazer pessoas de outros estados, eu sou carioca, né? O mercado de trabalho estava em São Paulo, então, assim, como é que a gente fazia, né? A minha área de origem era marketing, então as empresas, as sedes trabalhavam com isso. Então, como você faz isso, né? Como é bacana você pegar, assim, talentos no Brasil inteiro. A gente viu isso até no esporte olímpico, gente. A gente do Maranhão, gente de cidadezinhas pequenininhas e onde esse talento brota, né? Como dar oportunidade, como dar voz para essas pessoas. E a gente consegue fazer isso através da tecnologia. Então, as empresas têm que realmente parar para pensar, para serem inclusivas de verdade. E não porque é bonito, porque fica bacana na mídia, né? Mas pensar até no resultado do negócio. Tem talento nesse país inteiro, até fora dele. E como você viabiliza essa inclusão, né, verdadeira para gerar essa produtividade, esse resultado ainda melhor.
Eu acho que a Ana deu uma travadinha no final, mas conseguimos ouvir, Ana. Deu tudo Conseguiram? certo. Ah, desculpa. Conseguimos. Coisas da tecnologia. Isso faz parte, né, Kika? Faz Então, parte, Super. E aí, assim, a gente falou, então, dessa volta do presencial, falamos bastante do híbrido, e eu queria ouvir de vocês um pouco sobre como fazer com que o home office não acabe sendo um regime de plantão, né, para as pessoas, porque a gente tem aquela coisa do imediatismo, né? O home office ele funciona 24/7, né? Então, o que vocês recomendam para que as pessoas se organizem de uma forma que elas não fiquem reféns do trabalho, sendo que o escritório está dentro de casa? Ô, Kika, eu acho que tem uma palavrinha mágica para isso que se chama, na verdade, duas, que é planejamento e disciplina, principalmente disciplina. É você estabelecer o horário ali que você vai, principalmente, terminar o seu trabalho, né? Falar, pô, às 7, realmente aqui agora eu fecho o notebook, eu não abro o Slack. As tecnologias, né, ela tem esse lado muito bom também, mas, por outro lado, a pessoa, principalmente as pessoas ansiosas, que é meu caso, eu sofria muito, né, com essa síndrome do Slack, principalmente quando eu estava num fuso diferente dos meus colegas. Estava 5 horas a mais lá na Europa, e aí, quando era 11 da noite aqui, 6, 7, e a galera aqui, meus colegas fervendo, o Slack fervendo, e eu não aguentava. E isso fez com que eu tivesse até umas crises de pânico, porque eu falava, nossa, né, eu tenho que responder imediatamente. Mas quando você se adequa ali a um processo de disciplina e de organização, eu acho que as coisas fluem muito melhor, né? E aí vai muito ao encontro do que o Henrique disse, do que a Ana Paula disse, de você alinhar ali com suas equipes, com suas lideranças, de você estabelecer ali o que é de responsabilidade de cada um, né? Você falou uma palavrinha aí, Kika, uma outra palavra que é muito importante no processo do mundo remoto e híbrido, que é a confiança, né? Você tem muita liberdade quando você está distante ali, mas é uma liberdade que ela tem que vir com a responsabilidade. E aí entra a confiança, né? Quando você tem todos esses elementos, quando você sabe ali muito bem aonde você quer chegar, tem objetivos muito bem definidos, eu acho que fica mais fácil de você criar ali uma disciplina na qual você define de verdade os horários que você vai trabalhar, porque senão a casa ela vira um escritório durante 24 horas e aí não é saudável para ninguém, né? Não é para o funcionário, não é para a empresa, é uma produtividade ali que as pessoas, pelo fato de estarem ocupadas, elas confundem com a produtividade e esse não é o caminho. Então, acho que é disciplina, organização aí, autocuidado, que eu acho que é diálogo, e eu acho que é por aí. O que vocês acham? Vocês concordam? Sim, acho bem importante combinar essas coisas, né? Porque, de novo, assim, acho que para a gente aproveitar a possibilidade do novo, né, um novo modelo de trabalho, é a possibilidade, a Kika também tem filhos, assim, às vezes, para quem tem filhos, prefere falar, poxa, eu vou levar meu filho na escola e buscar meu filho na escola, e vou trabalhar das 8 às 9, porque eles dormem cedo e eu quero trabalhar à noite, mas de novo, né, uma coisa é você fazer isso de forma organizada e pensada, né? Então, assim, então eu tenho esse trabalho, eu vou sair mais cedo, que eu vou fazer umas coisas que são importantes para mim, mas no fim do dia ali eu tenho um tempo que é um tempo que cabe o trabalho e eu quero dedicar, né? E aí cada um vai ter um tempo. Então, o que é importante? Acho que pelo menos a gente tenta fazer, né? Combinar os tempos de trabalho conjuntos. Então, assim, tem até reuniões que não são reuniões. Às vezes eu marco uma pessoa da minha equipe, a gente entra junto online, porque a gente quer trocar ideia, assim, a gente está escrevendo e poder conversar. É uma simulação, né? Se a gente pudesse estar ela está em outro país, se pudesse estar na mesma sala, estaria na mesma sala. Como a gente não pode, a gente faz isso. Então, combinar esses tempos, né? De sim, né, que você tem que estar
trabalhando de forma síncrona e assíncrona, né? Tipo, ó, vou mandar mensagem no Slack, mas ter os códigos, né? Ó, Slack, a gente espera a resposta de tal horário a tal horário. Depois disso, a gente não está esperando resposta, mas alguém vai escrever, porque puxa, veio uma ideia, assim, também não precisa travar a pessoa, ela escreve ali, mas já está combinado que ela não espera uma resposta, né? Então, eu tendo a fazer muito isso. Às vezes eu tenho alguma coisa no site falando, puxa, lembra, eu mando a mensagem, mas já até aviso, assim, olha, eu não estou esperando que você me responda no domingo à tarde, porque veio a ideia, eu queria pôr lá para eu não esquecer, e amanhã até o fim do dia, né, na segunda-feira você me responde, não tem? Então, acho que esses combinados, esse diálogo é fundamental para ficar um ambiente bom e saudável para todo mundo, né? Eu concordo com eles, né? Essa questão do combinado. E tem uma outra coisa, né? A pandemia, ela limitou o lazer, né? Então, a gente acabou dedicando muito tempo ao trabalho, porque o computador estava ligado, né? Meu lazer estava ali, não custa nada, respondo o e-mail, faço isso. À medida que tudo está se abrindo, as cidades estão começando a se abrir, que a vacinação caminha, as pessoas vão ter outros interesses. Além de viagens, elas não vão fazer mais academia na sala de casa, elas vão voltar às academias, vão fazer, né, praticar mais lazer ao ar livre, as crianças vão para a escola e você vai, né, voltar ao cinema, aquela dinâmica que a gente tinha e que era tão gostosa. Hoje a gente já começou a sair um pouco mais, mas ainda tem alguma restrição, né? Então, você precisa entender isso. As pessoas hoje se dedicam muito ao trabalho em função de que, de verdade, tem muito pouca coisa para se fazer, né, principalmente no auge da pandemia. Então, ter essa noção como chefe também, né, porque eu acho que tem um lado do líder que ele precisa também, ele dá esse exemplo. A partir do momento que o líder começa a cobrar as coisas de madrugada, a pessoa responde, né, porque, por exemplo, eu trabalho para minha empresa, né, então, de verdade, eu aprendi a dizer não, porque senão as pessoas têm limite. Meu marido é médico, por exemplo, tem paciente que manda para ele ver exame sábado, 9 horas da noite. Não é uma urgência. Uma urgência ele vai atender. Você às vezes fica até tentada a responder. Eu falei, não, senão você não vai criar essa disciplina, né? Então, quando você tem essa possibilidade, essa autonomia, você pode dizer não. É óbvio que isso não é verdade para todo mundo, né? Então, parte muito do líder ter essa noção, ter esse respeito pelo funcionário e entender que ele tem uma vida muito além daquelas horas que ele se dedica, né? A jornada de trabalho ainda existe, né? Então, apesar da gente ter misturado um pouco os ambientes. Então, eu acho que tem que ter esse respeito ao funcionário, respeito à vida do funcionário e entender que as coisas, né, ele tem outros interesses e que esses interesses são importantes para criatividade dele, para a vida dele, para o bem-estar dele, para o equilíbrio dele. A gente precisa dessa energia. A energia não vem só do que a gente come, né? A energia vem de como é que a gente se comporta, do como a gente caminha, de como a gente cria esse equilíbrio, né? Então, é muito importante a gente cuidar disso. Muito bacana. Bom, antes de abrir para as perguntas da plateia aqui, que já tem algumas aqui no Questions and Answers, eu queria fazer uma última pergunta para vocês, assim, de tudo que a gente viveu na pandemia, né? Que eu estou dizendo que a gente está entrando na era pós-pandemia, graças a Deus, né? De tudo que a gente viveu nesse período, com as empresas trabalhando remotamente, qual é a experiência de que a gente não pode se esquecer? O que a gente não pode se esquecer de que esse modelo de trabalho trouxe para a gente, independente do modelo que as empresas vão adotar daqui para frente? Ficou todo mundo em silêncio, eu vou responder. Eu acho que o meu maior aprendizado foi de olhar para o humano de outra forma, né? Eu acho que a gente entender que a gente está muito mais conectado do que a gente imagina. E eu não estou falando de rede virtual, né? Eu acho que a gente aprendeu com essa pandemia que o mundo é conectado, e que a gente, independente da tecnologia, e que a gente precisa parar para analisar as coisas de uma forma mais sistêmica, né? Buscar soluções de uma forma mais ampla. Esse foi o maior aprendizado para mim, eu acho que isso a gente não pode esquecer. E, principalmente, que a gente dá conta, né? Então, se vocês falassem para mim, há 5 anos atrás, que em 2020 o mundo ia parar, que a gente vai ver as ruas de São Paulo, de Nova York,
completamente vazias. Eu ia falar que devia ser o lançamento de algum filme novo que estava surgindo e que era mais um filme surreal de Hollywood que a gente tanto ia amar, né? Mas, na verdade, isso aconteceu, né? E a gente viu essas ruas vazias, as pessoas em casa, as pessoas com medo, e a gente entende que a gente conseguiu achar jeito de trabalhar apesar disso, né? Eu vejo empresas produzindo mais, tendo resultados financeiros muito bons, apesar disso, apesar de todos os problemas que foram criados, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso, né? O aprendizado de como a gente está conectado, de como a gente faz parte realmente de um único mundo, né? E que a gente tem que buscar essas soluções em conjunto. Esse foi meu aprendizado. E complementando a Ana, acho que sim, a gente está conectado e a gente faz parte de um todo. E o mundo, ele, quando a gente viveu essa experiência e está vivendo ainda, né? E graças a Deus, como você disse, está acabando, mas eu acho que todo mundo foi convidado a fazer um trabalho de autoconhecimento muito profundo, né? De lidar muitas vezes ali com dores, que a gente não teve essa oportunidade de lembrar ali o que de fato importa, né? Que eu acho que é mais ser e menos ter. E aí a gente percebeu nesse processo, né, quanto que um abraço faz falta. Infelizmente, a gente teve muitas perdas, né? Todo mundo teve alguém próximo ou muito próximo, que são coisas que talvez nunca serão cicatrizadas. E eu acho que a pandemia ela ensinou isso, né? E ensinou também que a gente costuma falar muito de separar ali o pessoal do profissional, e isso é impossível de acontecer porque somos um único ser, né? O trabalho, ele está integrado à nossa vida e a nossa vida está integrada ao nosso trabalho. Então, eu acho que ter essa consciência aí de que a gente é um ser em busca de uma missão, de um legado, de um propósito, de entender ali o que de fato importa. Eu acho que essa foi a principal lição para mim. Assim, eu com certeza sou um ser humano um pouco melhor, um pouco mais evoluído. Não, acho que ecoar aí o que o Renato trouxe, acho que estou bem alinhado de olhar para dentro, né? Foi um convite. Quem não olhou vai ter que olhar, assim, é um tapa na cara, assim, né? Então, quem não estava olhando no amor começou a olhar na dor. E acho que esse processo de autoconhecimento certamente ajuda a evolução do conjunto aí de todo mundo. E aí também, como, né, Impact Hub e empreendedor dessas causas, acho que essa conexão com a natureza, né, e com as pessoas, com a necessidade das pessoas, eu acho que o chamado é muito forte. Eu espero que isso siga ecoando na vida de cada um, porque assim a gente não tem perspectiva de mudar muito, né? Uma fala talvez menos otimista, mas assim as causas que levaram a uma pandemia como essa continuam aí, né? A gente continua destruindo o habitat de um monte de ser vivo, continua. Então, eu acho que eu vejo dois caminhos importantes, né? Além do modelo de trabalho que a gente está falando aqui, né? Híbrido, presencial, remoto, eu acho que o mais importante ainda é o que é o seu trabalho, né? O que seu trabalho está criando no mundo. E como a gente cria trabalhos com mais significado, que realmente contribuam para o seu autodesenvolvimento, né? Para esse olhar para dentro e também para o planeta, porque eu acho que a gente teve um chamado forte, e se a gente não seguir mudando, a gente vai ter outros chamados aí para mudança. Então, espero que a gente siga avançando, né? Continue incorporando novos hábitos, e aí cada um, de novo, vendo o que faz sentido para si, mas que possa incorporar novos hábitos que levem em consideração não só essa questão do conforto, de buscar uma forma que seja legal para você, mas também que crie algo relevante e bonito aí para o mundo. Bom, acho que fechamos de uma forma bem bacana essa roda de perguntas aí, de conversa entre nós aqui. Agradeço super vocês e queria abrir para a plateia participar também e
fazer as suas perguntas, enfim, comentários, se alguém quiser, inclusive, que a gente abra o microfone, é só sinalizar ali que a gente faz isso. Eu queria chamar o Flávio, que está aqui nos bastidores comigo, interagindo com vocês no chat, que é um integrante aqui da nossa equipe. E o Flávio também está pelo Brasil aí, né? Eu falei que ele é de São Paulo, mas ele não é de São Paulo, somente eu e a Ingrid aqui nos bastidores é que somos do São Paulo. E, Flávio, eu queria que você, então, fizesse as perguntas aí que você colheu no chat, para que as pessoas possam ouvir os nossos convidados. Perfeito. Olá, pessoal. Prazer ouvir vocês aí, muito bacana as colocações. Então, a gente tem aqui algumas perguntas que foram colocadas aqui no Questions and Answers. A primeira delas é a seguinte: vocês acreditam que empresas que não adotem os modelos remotos ou híbridos serão mal vistas? É bem difícil de responder. Eu posso dizer o que eu escuto, né? Assim, tudo vai depender do porquê que ela não adota, né? Eu acho que tem muito a ver com as intenções. Tem empresas que realmente tem negócios, né, que não adotaram o híbrido faz sentido, né? Tem situações muito operacionais, né? Acho que foi até, não sei se foi o Renato, foi o Henrique que falou, né? Tem um host, né? Um host tem que estar presente. Então, depende muito das funções. Eu acho que a grande questão é a empresa que ela não adota por questões de querer ir contra a mudança ou não querer se adaptar, ela vai sofrer as consequências de quem não se adapta às mudanças dos tempos. A gente não é uma opção mais, né, a gente se adaptar. Agora, a questão de ser híbrido ou não híbrido, remoto ou não remoto, vai depender do tipo de negócio e do quanto ela continua agregando valor, tanto para dentro, para os funcionários, né, como para fora, para todo o ecossistema de stakeholders que ela tem. Né, porque hoje existem questionamentos sobre custos, existem questionamentos sobre como você continua retendo talentos, existem questionamentos de como você consegue buscar novos parceiros, né, como é que você olha inteligentemente para as questões, né, de um ponto de vista mais estratégico para a sua organização. E o híbrido virtual, isso acabou sendo uma das soluções possíveis. Então, sempre depende um pouco do negócio, é como eu enxergo. Você quer ir, Henrique? Enfim, comentário Eu vou breve, depois do só Henrique dessa vez. ecoando a Ana Paula, que para mim é a razão, né? Por que ela adotou essa política? Acho que se tiver uma razão que faz sentido, faz sentido. Acho que isso aí me lembra um pouco quando a gente começou o espaço de coworking, em 2006 para 2007, era uma coisa meio de maluco. Daí passou alguns anos, todo mundo queria fazer espaço aberto. E a gente ia para as empresas e elas falavam, não, a gente quer um espaço igual de você. Falou, não, mas a gente criou aquele espaço num contexto que fazia sentido criar aquele espaço. A gente tem que primeiro entender o teu contexto para ver se faz sentido criar um espaço aberto. Né? Talvez ele não seja o mais produtivo, interessante, melhor para todo mundo da tua empresa, né? E aí a gente fazia na verdade, o que a gente replicava era a metodologia de criar espaços compartilhados de uma forma, né, a gente tem uma metodologia de co-design para criar esses espaços, e não replicar o espaço. E aí, quando eu ouço isso, me dá uma ideia assim, não, agora todo mundo tem que ser remoto, tem que ser híbrido. Não, talvez uma empresa vai fazer sentido ela continuar presencial, porque a natureza da atividade é presencial. Então, acho que essa é a reflexão mais importante. Eu acho que a resposta ela depende, concordo muito com o que a Ana e o Henrique disseram. A gente tem negócios que, de fato, uma fábrica, por exemplo, ela vai precisar ali da pessoa produzindo e etc. Mas eu acho que as empresas que continuarem com essa mentalidade aí do modelo de trabalho antigo, de controle, eu acho que sim, elas vão sofrer, porque o mundo caminha para uma maior abertura, por uma maior flexibilidade. A Ana bem disse, não é escolha, é simplesmente ali uma mudança, né? Eu trago aí mais um ditado, né? Camarão que dorme, a onda leva.
Então, assim, se as empresas elas não se adaptarem a essa realidade, é muito alta a probabilidade delas ficarem ali defasadas, atrasadas e, consequentemente, elas tendem a deixar de existir. Então, eu acho que a mudança, claro que ela tem que ser feita de uma forma consciente, claro que há organizações que elas vão continuar no modelo 100% presencial e dependendo da forma com a qual elas lidam ali com seus funcionários, com a sua cultura, com a sua força de trabalho, está tudo bem, né? Está tudo bem desde que ali esteja combinado, desde que todas as partes ali estejam ali satisfeitas, evoluindo num processo, e eu acho que o mundo caminha nesse sentido, né? Então, é muito entender que os líderes, as organizações, elas têm que perceber aí que se não adaptar ali, se elas não passarem a ouvir os funcionários, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Escutar o funcionário quer, né? Para onde ele está indo. Eu acho que se a organização não tiver esse olhar aí, que é uma via de mão dupla, se essa escuta continuar sendo unilateral, elas tendem a sofrer, eu acho assim. Bom, tem uma outra pergunta aqui que foi da Laís, ela pegou aí o gancho da Ana Paula, quando a Ana Paula comentou sobre a questão de muitas reuniões poderem ser e-mails, e ela colocou aqui que ela entende a importância de formalizar as questões de trabalho pelos e-mails, mas que muitas vezes o e-mail ele não é lido de uma maneira 100% completa, e aí muitas coisas vão se passando e as pessoas não conseguem alinhar isso, e agora com o remoto fica mais difícil, né? Quando tinha o presencial, as pessoas conseguiam numa reunião trazer ali os pontos que ficaram, mas com o remoto ficou mais difícil. Então, ela pergunta, né, quais soluções e dicas e processos vocês podem compartilhar para que isso seja mitigado, assim, para que os e-mails possam ser e-mails e as reuniões possam ser reuniões não tão necessárias, assim, né? Acho que essa é a questão. Uma coisa que me veio responder parte da pergunta e deixar para outros complementarem, mas uma coisa que às vezes as pessoas ignoram, né, fica quase mal educado, mas eu uso bastante é ligar, né, tem telefone, pode ser no WhatsApp, mas muitas coisas você não precisa de um e-mail, não é suficiente para trazer clareza, mas também não precisa de uma reunião de 1 hora, assim, né, porque a gente tem um default de 1 hora, assim, né, então você marca a reunião, ela virou 1 hora. Então, muitas vezes o que eu faço é ligar, né? E aí em 5, 10 minutos, às vezes você já resolve o que você precisava resolver. Vamos trazer essa outra opção aí, além de depois potencialmente formalizar por e-mail, se for algo importante deixar formalizado, mas a ligação eu acho que é uma ferramenta importante também e útil. Eu acho que, assim, eu concordo com o que o Henrique falou, que esse negócio de reunião de 1 hora virou quase uma instituição, né? Eu tenho muito claro para mim, assim, de que existe que o fato de fazer muita reunião, o fato de você ter que formalizar tudo por e-mail é sintoma de alguma coisa que está acontecendo na organização, né? Essa questão da confiança ela é algo muito importante, né? A gente leva, a gente cria processos para tentar cobrir eventuais falhas ou a falta de confiança que você tem que os processos vão acontecer. Se as pessoas não estão lendo os e-mails, provavelmente eles não são úteis para aquelas pessoas, ou elas não percebem, ou elas não têm tempo mesmo, porque elas estão em tanta reunião que não dá tempo de ler. Né? Então, eu acho que tem um lado de entender como é que aquela organização está agindo, né? Porque entender se esses processos estão sendo feitos da melhor forma possível. Tem coisa que precisa ser formalizada, que foram decisões tomadas, que são passos para outros projetos. Então, é uma questão de registro, né? Ali, foi decidido isso, a gente vai fazer isso agora. Então, você vai seguir para a próxima etapa. Mas tem coisas que são feitas que são no movimento de defesa, né? Tipo, olha, eu estava nessa reunião, então a pessoa estava, então a gente decidiu isso, hein? Depois não vem dizer que eu não fiz isso.
Então, isso é um sintoma mais sério de uma organização, né? Que a gente fala de segurança psicológica das organizações hoje, você fala do medo, aversão ao risco, o medo de errar. Então, a gente tem uma série de coisas que acontecem hoje em função disso. Então, às vezes, as soluções precisam, sim, de um aprofundamento maior, elas precisam que a autogestão da organização olhe para isso como um problema de processo, um problema na cultura daquela organização que, de alguma forma, implementou essa questão do registro, né? Parece que o e-mail é quase um movimento de defesa que fala assim, olha, está aqui, né? Eu falei, gente, a gente não é um mundo de advogados, num bom sentido de não estou querendo ser preconceituosa com advogados, mas essa coisa de ter prova, né? Testemunha, defesa, precisa disso, a gente está trabalhando na mesma organização para o melhor resultado, né? Então, eu acho que ainda existe muito isso, muito silo dentro da organização, muita cultura do erro, e a gente acaba reproduzindo isso nos processos organizacionais, como excesso de reuniões, como excesso de e-mails, excesso de uma série de coisas que poderiam ser feitas, como o Henrique falou, é um telefonema, né? É uma decisão, é uma conversa no café que resolve isso, né? Então, para mim, eu acho que é fruto de coisas maiores, né? Principalmente da questão da falta da confiança. Acho que isso é um reflexo da falta de amadurecimento de processos dentro da empresa, até da cultura brasileira mesmo. Falar, sempre foi assim, por que vai ser diferente agora, né? E aí passa muito pelo medo também, né? Medo de errar, medo de não estar ali adequado à cartilha, ao universo corporativo, né? Eu acho que a gente está num momento de arriscar. A vida por si só é um risco, né? E eu acho que as organizações elas precisam amadurecer nesse sentido e entender que nem tudo se resolve ali necessariamente, como a Elaine falou, desculpa, a Ana falou, virou uma instituição a reunião de 1 hora. Então, eu falei, gente, por que não vamos fazer uma reunião de 15 minutos, de 20 minutos, né? Acho que passa muito também pela falta de organização e de planejamento, porque muitas vezes ali a gente discute uma reunião para ter uma próxima reunião, não tem uma pauta, não tem ali um processo bem definido. Como vocês disseram, um telefonema às vezes resolve muita coisa. Então, falta esse amadurecimento, mas ao mesmo tempo também é natural, né? Que bom que estamos debatendo isso e que bom que estamos colocando isso à tona para que essas coisas, esses gaps e essas lacunas, elas possam ser resolvidas. Muito bacana, gente. Eu acho que a gente está caminhando para o final aqui. Pelo que eu estou vendo, a gente não tem mais perguntas da plateia. Se alguém ainda quiser, última chance para fazer a sua pergunta. Mas, então, enquanto isso, eu queria só compartilhar com vocês que nós também estamos aqui no IdeaGov nesse processo de escolha do nosso novo modelo de trabalho. Estamos, nesse momento, escolhendo o híbrido. Eu acho que tudo vai ser feito em fases, né? Então, a gente vai testar 3 meses, ver como funciona, como as pessoas se sentem, né? Se funciona o meio em casa, algumas pessoas fora de São Paulo, virtualmente, outras aqui, levando em consideração tudo que a gente falou aqui hoje. Então, hoje eu estou aqui mostrando para vocês, aqui no meu fundo, o nosso coworking, que é o espaço de inovação, né? A gente fala que vai ser o epicentro de inovação do estado de São Paulo, que é o coworking do IdeaGov. A gente já está trabalhando por aqui alguns dias da semana, nossa equipe comercial também já está recebendo visitas. Quem quiser conhecer o espaço pode procurar por nós no e-mail que vai ser compartilhado no chat, o e-mail comercial. Pode falar aí com a Elaine, com a Laísa, que a gente vai estar aqui pronto para receber vocês e tirar todas as dúvidas. E para quem quiser usar o espaço, a partir de 3 de novembro, ele está oficialmente aberto para o uso das empresas. Tá? Nós ficamos aqui em São Paulo, na Avenida Politécnica, ao lado da USP, e é uma região de São Paulo que tem grandes investimentos para ser o nosso Vale do Silício brasileiro, né? Então, algumas empresas já estão se movimentando para estarem nessa região, e a gente vai ficar muito feliz se puder receber vocês por aqui. Um spoilerzinho, agora em outubro a gente está lançando algumas promoções para que as pessoas venham conhecer o espaço e teremos day use gratuito. Então, fiquem ligados aí nas redes sociais do IdeaGov, que vão vir aí oportunidades para que vocês venham sem custo, enfim, e que venham trabalhar perto de nós.
Para finalizar, gente, eu sempre peço no final das nossas conversas que vocês indiquem livros, pesquisas, filmes que sejam de inspiração para as pessoas dentro do tema que a gente está falando, né? Eu não sei se vocês têm isso de bate-pronto, mas eu queria, se tivessem, que compartilhassem. Renato tem excelentes artigos, a Ana tem um canal no YouTube também que fala sobre esse tema, e eu queria que vocês trouxessem outras referências, se possível. Eu tenho algumas indicações, queria indicar 2 livros. Um é um clássico do Tim Ferriss, que é Trabalhe 4 horas por semana. Eu acho que é um livro muito bom no sentido de abrir a mente das pessoas em relação a que os processos eles podem ser otimizados, é possível fazer mais com menos. A gente trabalha muito com essa mentalidade, estou dentro de startup, né? Que é aquele processo lean, né? Que é o processo enxuto, é fazer as coisas com um mínimo de esforço e com o máximo de aproveitamento, né? Eu gosto dessa expressão do hard work, mas o smart work talvez ele seja mais importante nesse processo. O Tim Ferriss é um guru dessa área aí de desenvolvimento pessoal, que eu gosto muito, e que está totalmente atrelada a esses novos modelos de trabalho. E um outro livro, puxando a sardinha para o nosso lado, é de um amigo meu, brasileiro, Matheus de Souza. Ele é bastante conhecido no LinkedIn. Ele escreveu um livro sobre nomadismo digital, chama Nômade Digital, do Matheus de Souza. Ele é um amigo muito querido, eu tive presencialmente com ele na Macedônia, em Cape Town, acho que no momento ele está no México, e aí para pessoas, né, que queiram entender melhor como que acontecem, como que é essa vivência aí de você criar uma vida nômade, eu acho que ajuda muito aí para quem está começando essas novas experiências e até mesmo para quem quer se jogar como um nômade digital aí pelo mundo afora. Legal. O meu convite é para você experimentar, né? Porque eu acho que a gente foi falando aqui de vários trabalhos e uma coisa que acho que todo mundo enfatizou é a importância de achar o ideal para você, né? Então, acho que quem sempre trabalhou de casa, experimentar trabalhar escritório, quem trabalhou de escritório corporativo, experimentar ir para um coworking. Eu acho que tem o bom desse chacoalhão que a gente levou, que a gente viu no Hub várias empresas grandes que a gente não imaginava que iriam decidir para coworking, indo para coworking para testar um modelo novo. E, enfim, acho que é um convite para experimentar na pele, assim, né? Para sair um pouco do mental, ir lá, trabalha de um lugar diferente, ver como é que se funciona para você ou não. Bom, meu convite é ao diálogo e principalmente a repensar a liderança como sendo propulsora dessas mudanças na empresa. Então, a minha sugestão de leitura ela tem, na verdade, é para um livro bastante conhecido de uma autora chamada Brené Brown, que se chama Coragem para Liderar. E esse livro fala da importância da vulnerabilidade, né, da possibilidade do erro, de você abrir espaços como sendo o caminho único para a criatividade e para a inovação. Então, aqui, como tem gente ligada para a inovação, entender que o líder não tem que saber tudo, o líder tem que estar ali disposto, né, para desenvolver o potencial das pessoas. Então, essa é uma primeira indicação. Para quem não leu, tem um livro chamado Reinventando as Organizações, que tem umas borboletinhas na capa, que é um símbolo de transformação, e que é incrível para pensar em novas formas de fazer negócio. Ali não vai estar falando só de virtual versus híbrido, mas vai estar falando de modelos mais autônomos, de você olhar para a organização com base, né, nas necessidades dessa organização e o que você precisa entregar no final. Então, eu acho que são 2 leituras muito bacanas, os 2 têm em português, então facilita muito o nosso acesso ao livro. E é isso. E o meu canal também tem bastante coisa bacana sobre a questão do trabalho virtual, muita questão ligada à liderança, que é a área que eu trabalho. Então, vou fazer meu comercial aqui durante 5 minutos. O canal da Agregate é o nome do canal no YouTube. E tem alguns conteúdos legais, que eu tento trazer pesquisas, alguns livros também que eu já li, e eu coloco ali um conteúdo de menos de 10 minutos, menos de 8 minutos. Tá bom?
Muito legal. E só para finalizar, Kika, não posso deixar de fazer o jabá também do Your Coffee. Hoje a gente é uma plataforma de espaços de coworking, estamos aí com mais de 1.000 espaços no Brasil todo, 160 cidades. É possível você entrar lá no site e você fazer uma reserva grátis, um day user aí para experimentar aí um coworking. Foi o que o Henrique falou, né? Experimentar novos espaços, né? Com certeza aí você vai encontrar boas situações, lembranças. Para dar um exemplo, a nossa CEO, que é a Roberta Vasconcelos, ela conheceu o noivo dela num coworking, né? Então, não só é trabalho, né? Como a gente também pode aí vislumbrar diversas possibilidades, né? Você pode encontrar o amor da sua vida num coworking. Então, eu acho que é legal a gente se colocar aí, se expor a novos ambientes, a novas possibilidades. Acho que nós, como seres humanos, a gente é limitado, né? E a gente está aí dentro de um universo que ele é muito plural, que ele é infinito, e que quando a gente se expõe a esses ambientes, a gente aí, ao mesmo tempo, está se abrindo para que novas coisas, que milagres aconteçam na nossa vida. Eu acho que isso está muito conectado aí com o nosso propósito. Exatamente. E eu digo que os coworkings, trabalhar num coworking é muito legal, porque não é só você ter uma mesa de trabalho, né? Você acaba gerando conexões com outras pessoas, né? Às vezes gerar negócios dentro de um coworking, porque você tem um serviço que um colega da mesa do lado pode precisar. Então, a gente vê muito isso acontecer nos coworkings, né? Além dos happy hours todos no final do dia, que são muito bacanas. Gente, eu quero agradecer muito a vocês três por terem estado aqui com a gente hoje, a Rô também, o Flávio, toda a equipe da EAGOV aqui que constrói esse evento. Agradecer a vocês que ficaram essa hora e meia com a gente. Pedir que vocês nos ajudem a construir os próximos, sugerindo temas dos quais vocês querem ouvir, que a gente traga convidados, nomes de pessoas que vocês queiram ouvir, que a gente tem o desejo de fazer desse evento cada vez mais apropriado para vocês, né? É por isso que a gente constrói esse momento, né? Então, a gente fica por aqui hoje. Eu agradeço demais a presença de todos. Espero que vocês tenham aproveitado essa conversa. E a gente segue junto pela inovação na administração pública para toda a sociedade. E espero que vocês tenham um bom dia. Até breve.